Oi, público da TV 247. Eu sou André Teixeira Jacobina, sou mestre em História Social, doutor em Saúde Pública, sempre pesquisando política. E tem um canal aqui no YouTube, a Nova Máquina do Tempo, agora parceiro do 247. Se vocês querem ver mais conteúdo do meu canal, dê uma checada no link na descrição ou procurem por a Nova Máquina do Tempo. Oi, gente. Pois é, o delegado Valdir disse que o Bolsonaro é um marionete e quem de fato está governando são os filhos do Bolsonaro, né? E nós tivemos a Joyce Hasselman ontem, com todas as críticas que a gente tem a Joyce, que não são poucas, não, são muitas. Ela também fez uma sugestão de que o problema seria os filhos do presidente e tal. Quando na verdade a gente sabe que boa parte do problema está no pai, né? Inclusive pela criação que ele deu. Né? Colocando inclusive o Eduardo Bolsonaro como fantasma, funcionário fantasma aos 18 anos de idade, coisa que eu já abordei até aqui no canal. Mas eu quero analisar qual é a estratégia dessa direita que está querendo colocar a culpa nos filhos do presidente, o que, é que eles estão tentando fazer. Enfim, eu vou analisar isso no vídeo de hoje. Se você chegou agora, o canal é a Nova Máquina do Tempo, eu sou André Teixeira Jacobina. Aqui a gente fala de política, de ciência, de filosofia. Eu tenho uma sessão de diálogos com grandes especialistas. Mês que vem vão ter figuras chegando lá na sessão de diálogos. E o Filosofia Popular normalmente às sextas-feiras, trazendo análise de filmes, seriados, jogos, quadrinhos, literatura, do ponto de vista político e filosófico. Enfim. Eu estou aqui com a fala do delegado Valdir, que era o líder do PSL e do partido e foi destituído para assumir o Eduardo Bolsonaro, filho do presidente, né? E ele diz o seguinte: ninguém é mais forte no governo do que os filhos do presidente. O presidente é uma marionete e os filhos estão governando. Né? Ele estava chegando a uma reunião do partido em Brasília. Essa análise de que os filhos é que de fato governam e que o presidente é um marionete. Bem, Bolsonaro tem alguns aspectos de ser marionete e de ser uma pessoa sem um centro ideológico claro já há muito tempo. Eu analisei, por exemplo, aqui no canal, que Bolsonaro, a sua vida toda na política, antes das eleições do ano passado, ele tinha sido daquela ala militar que fala de presença forte interventora do Estado. O Estado, de forma autoritária, intervindo na economia. Ele é um entusiasta da ditadura militar, não era um defensor de uma perspectiva liberal na economia. Longe disso. Era uma perspectiva interventora, não a intervenção do tipo social-democrata, querendo garantir direitos sociais e tal, uma intervenção mais nos setores industriais e nas estatais, mas um tipo de intervenção estatal era o que marcava a trajetória do Bolsonaro antes das eleições do ano passado. E aí, nas eleições do ano passado, ele disse que o posto Ipiranga dele é o Paulo Guedes e que a economia tudo é com Paulo Guedes. Basicamente, se torna um marionete do Paulo Guedes na economia. E ele se torna um marionete de outras pessoas em outras áreas. Quando ele abre mão completamente de qualquer tipo de interferência, quando na verdade isso não é totalmente verdadeiro, porque quando o assessor do Paulo Guedes falou em trazer de novo a CPMF, ele saiu do seu lado de ceder totalmente para dizer que a CPMF não iria voltar, ele assume uma estratégia de se as coisas derem errado, ter uma pessoa a quem culpar. Essa é a estratégia fundamental do Bolsonaro. Então, por exemplo, para mim está absolutamente evidente que se a economia não reagir, ele disse, mas vocês do mercado disseram que eu tinha que colocar na mão do Paulo Guedes. Vocês gostam do Paulo Guedes. O problema é do Paulo Guedes. Eu não tenho nada a ver com isso. Essa é a estratégia do Bolsonaro. Agora, quando o delegado Valdir diz que os filhos do presidente são aqueles que estão governando, ele se refere fundamentalmente à dimensão das articulações políticas. Não está falando tanto de economia, não. Mas em termos ideológicos, até um pouco na economia, quem tem uma visão mais clara de país, embora seja uma visão que seja completamente diferente da minha, são os filhos do Bolsonaro. Os filhos do Bolsonaro têm uma visão ultraconservadora, liberal na economia. Quando você vê eles dando entrevistas, quando você vê eles falando, eles claramente têm esse núcleo ideológico
claro, embora seja a fonte, parte da fonte dele vem uma mistura de Steve Bannon com Olavo de Carvalho, quer dizer que é um casamento aí monstruoso, né? Mas enfim, essas são as fontes dessas pessoas, né? Já o Bolsonaro é mais aquele claro político oportunista que vai na onda do que lhe dá popularidade. Tanto é que Bolsonaro apoiou o governo Lula, votou com Lula no primeiro mandato quase todas as vezes, e Lula estava em alta popularidade naquela época. Tanto é verdade que Bolsonaro chegou a elogiar Chaves, quando Chaves chegou ao poder. Quer dizer, Bolsonaro tem um histórico de... não tem um núcleo ideológico claro, ele diz o que ele acha que vai trazer algum tipo de popularidade para ele. Ele seria mais um escravo do populismo e da popularidade, não de uma ideologia específica, não é? Ele não tem essa fidelidade ideológica tão bem firmada. Os filhos são diferentes. Os filhos, especialmente o Eduardo Bolsonaro, mas o Flávio também, eles têm uma visão ideológica clara. O Carlos Bolsonaro não tem tanta clareza em relação a ele, mas os outros dois filhos, claro, é bem evidente que tem. E são muito influentes. São muito influentes na condução política, são muito influentes em escolhas. E a estratégia da direita, que quer manter o capital político de Bolsonaro, mas quer se distanciar dos erros, resolveu colocar a culpa dos erros, a responsabilidade dos erros, nos filhos do presidente. Assim foi Joyce Hasselmann ontem no Roda Viva, assim é o delegado Valdir, antigo líder do PSL, agora. São pessoas que estão dizendo, olha, a gente não pode, o que eles estão pensando, a gente não pode simplesmente acabar com o Bolsonaro, criticar demais o Bolsonaro, porque o Bolsonaro ainda desfruta, junto à base bolsonarista, um prestígio muito grande e o capital político deles iria ser destruído. Aliás, o João Dória, quando começou a criticar o Bolsonaro, já tem a base bolsonarista perturbando o João Dória. E eles estão vendo isso acontecendo, eles não estão querendo que seja com eles, mas está acontecendo com eles também. A Joyce foi criticar, o delegado Valdir foi criticar pessoas da direita, pessoas claramente de direita, e eles, eu diria até de extrema direita, eles sofreram um pouco do que a milícia virtual é capaz de fazer, né? Essa milícia virtual bolsonarista. Então é muito importante entender que eles estão fazendo isso por fundamentalmente uma estratégia de sobrevivência política. Eles estão querendo separar Bolsonaro dos filhos e colocar na conta dos filhos os erros para que eles não sejam ligados a pessoas que defenestraram o presidente e para não sofrer acusações de que se bandearam para o outro lado. Né? Que vem muito do pensamento maniqueísta dos bolsonaristas. Né? O bolsonarismo ele tem um traço neofascista interessante de se analisar, que é lidar sempre com absolutos. Ou seja, se você não está comigo, você está contra mim. Se você tem qualquer crítica, necessariamente você está do outro lado. Que é uma forma meio boba e infantil de lidar com política. Né? Enfim. Então, é fundamental compreender isso. O momento atual exige do campo progressista essa clareza do que está acontecendo para saber que essas pessoas que hoje criticam o presidente, que hoje criticam os filhos do presidente, eles abraçam uma agenda radicalmente distinta da nossa. Não são nossos aliados. Nunca serão, provavelmente. E são pessoas que estão alinhadas a uma agenda que é contrária ao povo e que, pior, ela é burra, no sentido de que para a gente crescer, para a gente se desenvolver enquanto país, a gente precisa, fundamentalmente, ampliar o consumo das famílias. E para ampliar o consumo das famílias, os impostos que precisam baixar são os impostos sobre consumo, sobre produção. Mas para equilibrar as contas públicas, nós precisamos cobrar mais em renda, patrimônio, dividendos e tudo mais. E nós precisamos fazer uma transição para um país de cidadania plena, de direitos sociais plenos, bem financiados, bem geridos.
essas pessoas não estão com a gente nessa visão de mundo. Muito pelo contrário, eles são agentes contrários. A divisão entre eles e a briga entre eles pode fragilizar a direita e pode facilitar uma proposta progressista no futuro? Pode, mas não há nenhuma garantia. Por isso, é fundamental que o campo progressista faça a construção sua, separada. E o que está acontecendo em São Paulo é muito preocupante. Na capital paulista, nós não temos ainda uma articulação progressista para disputar aquela capital com chances e para mudar a narrativa do que está acontecendo e para ter propostas concretas de transformação social em outra direção. Então, me preocupa muito essa inércia do campo progressista, porque o pouco que eu conheço de política, a política não permite inércia. Quando houver vazios, eles serão ocupados. E no momento atual, na conjuntura atual, infelizmente, eles serão ocupados pela direita. Enfim, é preocupante isso, mas aqui no canal a gente tem um papel de fazer uma análise crítica e de defender o melhor, reconhecendo a realidade e sem maquiar a realidade e sem dizer o que as pessoas querem ouvir, né? E na esperança e na expectativa de que a ação dos agentes políticos, dos agentes da antítese, como gosta de dizer o meu co-orientador de doutorado, né, o professor Jarnilson Paim, possam trazer uma outra proposta, uma antítese para a tese hoje dominante no nosso país. Enfim, era isso que eu tinha para dizer sobre isso. Se você gosta do que eu faço aqui no canal, se inscreva, dê um like, compartilhe e se lembre sempre de divulgar o nosso material. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.